Gravar. Uhum. Então, assim, vou começar a gravar aqui, gente, tá? Porque depois eu vou encaminhar para vocês essa live para quem não conseguir assistir, tá? Gente, primeiramente eu quero dar boa noite, tá? Para quem vai entrando aí, vai ficando à vontade, tá? Porque eu vou iniciar. Quem quiser comentar alguma coisa, pode mandar mensagem lá no chat, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem feliz de estar aqui participando fazendo essa reunião aqui com vocês. Vai ser a primeira de muitas, tá? Primeira de muitas. Esse ano eu quero fazer um ano diferente, tá, gente? Quero fazer um ano bem maravilhoso, um ano em que a gente possa compartilhar conhecimento, que a gente possa compartilhar dicas e que todas nós possamos crescer junto, tá? Então, fazer uma equipe forte, unida, uma equipe comprometida, entende? Uma ajudar a outra. Eu acho que quando a gente tá unida, todas nós se ajudando, acho que tudo tem a só crescer e para todo mundo que tá dentro do barco, né? Entende? Então, primeiramente, sejam bem-vindas à minha equipe e esse ano a gente vai fazer um ano fantástico. Tem algumas pessoas que já estão há um bom tempo comigo como revendedoras e tem outras que entraram há pouco tempo, tá? Mas eu quero dizer para vocês que sejam bem-vindas e eu vou estar aqui para colaborar e ajudar vocês, tá? Então, assim, a missão da Paty Machado. Qual é o meu objetivo quando eu criei a marca Paty Machado? Gente, eu tenho como lema meu tudo sempre com muita qualidade, com muita transparência, que as minhas clientes elas encontrem, que quando elas me procurem, elas sabem que estão procurando excelência, comprometimento, qualidade, especialista. Então, assim, tudo que eu faço, gente, eu estudo, eu me dedico. Nada eu tento fazer meia boca, nunca. Sempre um bom trabalho, sempre. Isso é o meu lema, tá? Sempre fazer um bom trabalho. E eu refleti isso na minha marca, tá? Quando eu comecei a trabalhar com semijoias, eu não conhecia muito. Eu acabei conhecendo representantes que não entregavam produtos de qualidade, depois eles não davam suporte. E aí foi aonde eu quis construir um negócio de qualidade. Então, eu busquei hoje as nossas peças, elas são escolhidas por mim na fábrica, mandadas banhar, né? Então, eu tenho garantia. Não vou dizer para vocês que lá no meu estúdio 100% é da Galvônica. Tem algumas peças que eu pego de alguns fornecedores. Peças assim, com mais strass, com mais pedraria. Essas peças, por elas serem pesadas, na hora de mandar banhar o banho, elas ficam caríssimas, gente, caríssima. E o meu público, hoje o público da parte de semijoias não é um público de aquisição de peças muito cara. São um público de classe média. Então, pessoas que querem ter produtos de qualidade, mas não têm tanta disponibilidade financeira. Então, hoje o meu trabalho é entregar peças de qualidade, mas com um preço muito acessível, tá? Um preço super acessível para as nossas clientes. Mas assim, tem uma que outra que quer essas peças mais glamurosas. Então, eu tenho alguns fornecedores que eu acabo pegando peça deles, que daí são peças únicas. Porque quando eu mando vir da fábrica, tem às vezes um modelo de brinco que eu tenho que pegar 5 modelos de brinco, outros 10 modelos de brinco, entende? Então, se eu for pegar um brinco muito caro para mim ter 10 peças na loja, para mim se torna às vezes um dinheiro parado, tá? Então, eu prefiro pegar às vezes um fornecedor, essas peças que eu pego uma peça só, do que pegar várias peças que daí depois eu tenho que trabalhar um pouco mais para sair esse estoque parado, tá? Então, por isso que algumas peças eu ainda tenho assim, ó, vou dizer para vocês que de todo o meu estoque lá, eu devo ter hoje
uns 8% que são desses outros fornecedores. Senão, o nosso estoque é todo Pátio Machado, tá? Então, isso assim para mim é um orgulho, tá, gente? É um orgulho muito grande. Então, a nossa missão da nossa marca Pátio Machado é empoderar mulheres através da venda de semijoias de qualidade, sendo uma marca que transmita confiança. Então, assim, gente, o que eu mais recebo de feedback das minhas clientes Paty, teu brinco não dá alergia. Paty, a fulana usa e super indicou, sabe? Então, assim, os feedbacks são, a maioria são esses, que as peças não dão alergia, tá? Que elas têm qualidade, que elas usam e que não dá coceira na orelha, tá? Então, isso é o que eu mais escuto. E isso, pra mim, é, assim, muito gratificante. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso, tá? Porque eu faço um esforço danado para me conseguir essas peças. Elas são todas estudadas, gente, porque tem uma maneira de você escolher as peças para que o banho não se torne muito caro. Entende? Então, assim, Paty, eu quero tal peça. Mas às vezes eu comprar aquela peça não é uma peça que vai me trazer vamos dizer assim, o custo dela fica muito caro. Daí tem a margem da consultora, tem a cartão, tem o imposto. Então, assim, tem muita coisa que é em jogo, tá? Então, para não encarecer muito a peça, então tem peças que eu acabo não pegando no nosso, na nossa marca para essa peça não ficar tão cara, tá? Então, assim, aos poucos, conforme a gente for crescendo, eu vou expandir um pouco mais. Mas eu sou muito pé no chão, gente. Como empreendedora, eu sou muito pé no chão. Eu não gosto nunca de dar um passo maior que a perna, tá? Então, sempre, isso é uma das coisas que vocês vão ver assim comigo, é sempre segurança, tá? Isso teve uma outra pessoa que já trabalhou comigo, hoje não trabalha mais, e ela sempre fala pra Tati, Tati, nossa, a Tati era a pessoa mais responsável que eu já conheci. Com ela não tinha erro, era sempre tudo muito certinho. Então, assim, gente, uma das coisas que vocês vão ter de mim, da minha pessoa, é assim. Sou a pessoa, eu tento ser a pessoa mais correta possível, tá? Sempre vou tentar ouvir vocês. Sempre quando acontecer alguma coisa, gente, conversem, tá? Paty, aconteceu tal coisa e tal, a gente sempre vai conversar e a gente vai chegar num consenso que fique bom para ambas as partes, tá? Às vezes, muitas vezes eu já perdi para mim não me indispor com alguém, tá? Então sempre sou dessa pessoa, sabe? Eu sempre tento resolver o conflito da melhor forma possível. Então, da mesma forma que eu sou assim com vocês, eu gostaria que vocês fossem assim comigo também, tá bom? Oferecer liberdade financeira com flexibilidade. Então, assim, gente, eu não cobro de vocês dias. Tipo, eu libero hoje. O certo seria nós liberarmos 30 dias as maletas para vocês. Mas tem gente que gosta de 45 a 60, porque às vezes, a minha cliente quer fazer em duas vezes, entende? Então, a gente sempre deu essa flexibilidade para vocês, tá? A gente nunca foi de cobrar. Mas o que que acontece? Se a partir de agora vocês querem entrar nos planos de bonificações e tal, vocês teriam que trabalhar com uns 30 dias, tá? Porque aí a gente vai começar a contar, tipo, revendedora bronze é dentro dos 30 dias, tá? Revendedora ouro é dentro dos 30 dias, entendeu? Então, assim, se vocês querem passar a ganhar as bonificações, né, o ideal seria vocês entrarem na no ciclo dos 30 dias, tá? Sempre quando entra uma revendedora, a gente fala dos 30 dias, mas às vezes não é possível porque a revendedora dá uma flexibilidade para cliente. Que agora a gente vai ter o aplicativo que vai ajudar a facilitar a vida de vocês também, que eu vou estar falando hoje aqui, tá? Seguindo, transformar estilo em renda com propósito, tá, gente? Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter uma missão, a gente tem que ter um objetivo, né? Vamos dizer assim, uma transformação, tá? Então, eu sempre tive isso comigo, que tudo que eu faço, eu transformo a vida de outra pessoa e sempre da melhor forma possível. Então, a gente vai levar estilo para elas, ajudar na autoestima delas. A gente vai estar ganhando a nossa renda e vai estar melhorando a vida delas também com a autoestima, né? Dando para elas uma imagem mais empoderada, uma imagem mais bonita, uma imagem que transmita mais ou feminilidade ou empoderamento. Tudo isso são coisas que a gente vai trabalhar
tanto nas nossas reuniões como nos vídeos do canal do YouTube eu trago também bastante informação sobre isso, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, chamem, tá, gente? Valores da parte semijóia. Então, primeira coisa que, assim, eu sempre tenho na minha mente, qualidade. Então, tudo que a gente faz é com qualidade, produtos com qualidade, serviços com qualidade, atendimentos com qualidade. E às vezes eu lá em Abelardo, eu já escutei muitas pessoas falarem assim, ai, que o atendimento em Abelardo é péssimo, que nas lojas as pessoas não atendem bem. Gente, saiam para a cidade grande. Saiam para a cidade grande, que aí vocês vão ver o que é atendimento ruim, tá? A gente tá aqui em Porto Alegre, eu tô aqui com o Evandro. Gente, parece que assim, ó, hoje de manhã, hoje meio-dia a gente foi no estabelecimento para fazer um lanche, porque a gente tava esperando o horário da consulta, e a pessoa tava debruçada em cima do balcão, sem voia nenhuma de atender nós. Aí nós falamos que a gente queria comer o lanche lá. E ela, vocês vão querer comer aqui? Tipo assim, sabe? Como se, né? Então, assim, gente, atendimento ruim em cidade grande. Nas cidades pequenas, a gente atende muito bem as nossas clientes, tá? A gente atende muito bem, tá? Então, só quando vocês saem fora, vocês veem o atendimento. Mas a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Então, eu sempre digo assim, o conhecimento, as habilidades. Tudo você pode desenvolver com o tempo, desde que você se dedique. E tudo que você faz melhor, sempre os resultados voltarão melhores para você, tá? Seguindo aqui, então assim, ó, gente, a gente trabalha então com consignado. Já pensei em trabalhar com dar um desconto maior e vocês comprarem as peças, mas aí tem algumas revendedoras que dizem: "Ah, eu não vou comprar porque senão vai que essa peça não saia e eu fico com essa peça encalhada", tá? Então, isso aconteceu comigo quando eu comecei. Que aí o outro fornecedor, um dos fornecedores meu, eu tinha que comprar a peça e daí às vezes, aquela era uma peça que não girava, porque quando no começo você não sabe comprar, gente. No começo você não sabe comprar peça, tá? Eu vou falar bem sinceramente com vocês, vocês não sabem comprar. Eu errei muito no começo, tenho peças comigo hoje de lá do começo porque eu errei comprando, achava que saía, achava que era o que o meu público queria e realmente não era, tá? E então assim, você erra no começo. E aí, agora até perdi meu meado. que a gente Eu, é, que a gente erra no começo, né? Mas aí, com o passar do tempo, você vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais. E aí, por isso que o consignado é melhor, porque você não vai errar. Tu vai pegar aquelas peças, o que não vendeu, você vai me devolver, e aí a gente troca por uma nova maleta, com maleta com peças novas e tal. E às vezes, o que uma revendedora não vende, a outra vende, tá? Gente, uma das coisas que eu aprendi nesses 2 anos e meio que eu estou trabalhando com semijoias, cada peça tem seu dono, tá? Eu aprendi isso. Cada peça tem seu dono. Às vezes eu tive uma situação de um colar de um conjunto que eu peguei de pedraria e tinha um vermelho e um azul. E eu disse, meu Deus, o vermelho saiu assim rápido e o azul ficou, sabe? E aquele azul ficou. E eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para me vender esse azul, né? Tirei foto, fiz divulgação dele, não saiu. E aí, no evento, no outro evento da palestra que eu fiz, não desse do ano passado, de 2025, no de 2024, chegou uma mulher, botou o olho naquele conjunto e falou: Isso que é meu. Entende? Então, eu aprendi que cada peça tem seu dono, tá? Nunca menospreze um conjunto, uma peça, nunca assim, eu diga, essa peça não vai sair, essa peça vai ficar encalhada. Não, gente. Cada peça tem seu dono, tá? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi a não menosprezar, porque se essa peça não saiu hoje, calma, o dono dela ainda não chegou. Eu peitei esse pensamento. Essa peça não saiu porque o dono dela ainda não chegou, tá? Então, cada peça tem seu dono. E aqui, gente, eu sempre mando para vocês como que funciona para a gente trabalhar com as revendas, tá? Eu coloquei o mínimo de R$ 150, gente, porque é o mínimo, tá? Que eu acho que duas peças ali, duas pulseiras, você vende tranquilamente e você bate a meta, tá? Se a pessoa não consegue bater R$ 150 e venda em 30 dias, realmente ela tem que ou trabalhar a venda
ou realmente ela não é pro ramo, tá? A gente tem que entender que tem gente que não nasceu para vender, tá? Mas 150 é muito fácil você vender, gente. É muito fácil mesmo, tá? Então, eu tinha colocado 150 15, 320, 525 e acima de 500, até 525 e acima de 500, 30%. Então, assim, até agora a gente deu 30% para todo mundo. Às vezes tem gente que não conseguiu bater mais do que R$ 500, tá? Mas eu acho que a partir de agora que a gente vai fazer as reuniões, a gente vai trabalhar dicas, eu acho que todo mundo vai conseguir bater 500 facinho nas vendas, tá? Para bater aí a meta dos 30% de comissão, tá bom? Então, isso vai ser facinho. E acima disso, gente, vocês só vão começar a ganhar cada vez mais, tá? Eu até tô colocando aqui para vocês o que é o folder das nossas revendedoras, tá? As bonificações que você pode estar ganhando quando você vende mais, tá? Então, tem pessoas que começam a abrir a boca, eu vendo a semijoia, eu tenho semijoia. E aí você vai conseguindo cada vez mais cliente, aproveitar as oportunidades, tá? Tu encontrou alguém, você viu ela com uma pulseira diferente, você fala, nossa, eu revendo semijoia, eu tenho uma pulseira que ficaria linda no seu braço. Deixa eu te mostrar e provar em você como que ela vai ficar linda. Gente, a venda, ela acontece, ela tem que acontecer de forma, ela tem que fluir de forma leve, tá? Porque quando você empurra demais as vendas, elas não acontecem, tá? Quando a pessoa vê que você tá empurrando nela, ela acaba se esquivando, tá? E eu, assim, sou daquela ideia, assim, que a pessoa, ela tem que comprar com prazer. Que quando ela compra com prazer, tudo dá certo, tudo flui. Aquela peça que ela comprou com prazer, não vai dar problema, não vai dar, ela vai amar, ela vai te indicar. Agora, quando você começa a empurrar, parece que tem aquele negócio, gente, que vai dar errado, que essa cliente vai reclamar de alguma coisa, entendeu? Ela vai achar algum defeitinho para ela reclamar, porque ela foi obrigada a comprar aquela peça. Então, ela não comprou aquela peça com amor nem com desejo, tá? Então, assim, eu tenho isso para a vida, principalmente na área dos serviços, tá? As pessoas sempre ensinavam a, tipo, você vender vários serviços para aumentar o teu ticket de venda. Mas tem pessoas que elas não estão preparadas para isso. E se você empurrar para ela esse serviço, essa peça, vai dar problema, gente. Todas as vezes que aconteceu que a pessoa ela não comprou com amor ou com desejo, aquilo refletiu de forma que ela não se gostou, que ela não curtiu aquilo, e a mesma coisa com as peças, tá? Então ela tem que se encantar, ela tem que ter o desejo ali. E, gente, olha, hoje qualquer serviço que você for trabalhar, seja no escritório de vendas, num telemarketing, numa loja de roupa, gente, não existe mínimo de R$ 1.500, não existe, tá? Hoje eu até estava conversando com uma cliente minha, que ela trabalha numa loja de calçados, ela e mais uma que são vendedoras, a meta dela é 25 mil de venda de calçados no mês, tá? Para ela ganhar um salário mínimo. Vocês já imaginaram vocês venderem 25 mil de semijoias? O quanto vocês vão ganhar? Muito mais do que ela que tá lá ganhando um salário mínimo, tendo uma meta de 25 mil, tá? Então, não menosprezando ninguém, mas eu quero dizer que a oportunidade de vender semijoias, ela é muito boa, tá? Então, quando a gente tá numa equipe legal, que todo mundo tá vestindo a camisa, só tende a crescer. Então, gente, se vocês atingirem 1.500 de venda, vocês vão ganhar uma bonificação de R$ 50 a mais, tá? E mais a comissão de vocês. Aí tem a revendedora prata, que ela vende R$ 2.000, ganha 30% de comissão, mais R$ 150 de dinheiro, tá? De bonificação. E aí eu calculei, gente, se você vender, seria mais ou menos que você vendesse 35%, tá? Sempre aumenta a porcentagem, tá? Então, assim, essa bonificação de dinheiro que vocês vão ganhar, era como se você tivesse, a tua margem de comissão tivesse aumentado, tá? E assim automaticamente. Revendedora ouro, tá? 3.500, 35% e mais 180 de comissão.
tá? Então, vocês já vêm aqui ali, ó, de 3.500, vocês já recebem 1.405 limpinho na conta de vocês. Sem custo de produto, sem custo de embalagem, sem custo de cartão, sem custo, de imposto, tá? É um dinheiro limpo que entra na conta de vocês, separado de todos os outros custos, tá? Fora que vocês não têm estoque parado, tá? Tem mais esse benefício ainda, tá? Que vocês não têm estoque parado. Revendedora Diamante, R$ 5.000 de venda, 38% de comissão, mais R$ 200 de bonificações, tá? Então ali já fica com um salário super bom. Gente, 5.000 para ganhar 2.100. A gente vê que hoje tem gente no mercado que às vezes ganha a metade desse valor, tá? Então, aí ainda tendo que desenvolver mais, muito mais venda. E além das comissões que vocês ganham, as bonificações, vocês podem fazer carreira, tá? E ganhar sobre o que as revendedoras de vocês vendem. Mais 10% limpo sobre a comissão delas, tá? Então é mais um dinheirinho entrando na conta de vocês. Ah, Paty, hoje eu moro em Abelardo, eu conheço alguém que lá em Ouro Verde mora e vende. Posso indicar ela? Pode. Ela vai ficar ligada lá no nosso sistema, ela vai ficar ligada com você. E aí, quando a gente faz o acerto, né, você já ganha 10% sobre a comissão dela, você ganha mais 10%. Entende? Então, isso aí, gente, olha, muito bom. Essa semana, a gente já cadastrou, teve uma das nossas revendedoras que já cadastrou duas, tá? Já entrou duas de outra cidade, uma de Xanxerê. E outra acho que é de Abelardo. É de Abelardo. Se eu não me engano, é de Abelardo, a Grazi, isso, de Abelardo. E a outra é uma lá de Xanxerê. Que a maleta dela até foi hoje. Eu já não conversei com a Duda, ver se já deu tudo certo. Mas eu já mandei hoje também a maleta dela de Xanxerê. Então, assim, aos pouquinhos a nossa equipe vai crescer, tá? E eu quero conversar com vocês pessoalmente para ensinar vocês sobre banho, sobre diferença de peças, para vocês saberem argumentar com as clientes de vocês. Para quando vocês pegarem uma peça, hoje, quando eu pego uma peça, eu já identifico ela de cara. Se a pessoa não usou ela de forma errada, que isso danificou o banho, e o que que ela usou que danificou o banho daquele jeito, tá? E também quando a peça está quebrada, de que forma que foi quebrada e como quebrou. Porque hoje lá no estúdio a gente tem argolas, a gente tem extensor de colar, a gente tem fechos, a gente tem tarraxas. Então a gente faz limpeza de peça. Então hoje a gente é mais do que um suporte para vocês de venda, tá? A gente tem ali algo que a gente conserta peças, tá? A gente repõe às vezes pedrarias, né? Pedrinhas e zircônias que caíram, a gente tem as peças para repor. E todo esse material de suporte, de manutenção de peças, a gente tem lá no estúdio e a gente faz. Tá? Então, por isso que hoje a gente já consegue, quando pega uma peça, a gente já sabe dizer o que que aconteceu nessa peça e se foi um erro nosso de qualidade ou se foi de cuidados da cliente. E aí, quando vocês forem conversar com as clientes, vocês têm que saber explicar isso de forma maleável para você não perder a cliente, mas também para a gente não levar prejuízo, tá? Porque não é porque a pessoa trouxe, mandou uma peça lá para nós, que você vai dizer não é erro da. Não, você tem que entender a peça, você tem que ver, não, ó. Como que você usou essa peça? Na hora de você vender a peça para cliente, você já tem que dizer para ela, ó, nossas peças de semijoia, você não pode passar perfume, você não pode entrar na piscina, você não pode entrar no mar, porque elas são semi-joias. Todos esses produtos, tipo tanto de piscina, mar, elas podem corroer, né, aquele, aquele material que a gente fez o banho e aí danifica, porque o banho nosso são milésimos, tá? Então a gente usa milésimos mais um verniz para dar a finalização da peça, tá? Então, se, por exemplo, ela entrou muito no mar, vai começar a corroer o verniz, tá? É que nem quando a gente pinta uma parede, uma porta de madeira com verniz.
Com o passar do tempo, chuva, toda aquela que bate, o verniz acaba se desgastando. Depois que o verniz saiu, a madeira logo logo ela começa a apodrecer. A peça é a mesma coisa. Saiu o verniz, aquele ouro que tá ali, ele já vai começar a se desgastar, tá? Então todo esse cuidado a gente tem que explicar para cliente, tá bom? E assim, ó, outra coisa. O que que a gente fez em relação às peças na prata? Eu tinha peças na prata 950. Pense numas peças que amarelava, gente. A peça 950, ela amarela muito rápido, porque ela é um material maciço, tá? Ela não é que nem essas no ouro, que ela tem o verniz, ela é no latão, depois é passado o milésimo de ouro e depois o verniz. A prata não, ela é totalmente do material da prata e 5%, 10% de outros metais, tá? Então tem a 950 e a 925. Aí o que que acontece? É, como é que eu posso dizer? Ela é macia. Então, se caso você passar em algum local com muita força em cima da peça, você vai arranhar a peça na prata, tá? Aí o que que acontecia? As peças na prata precisa dar banho, precisa dar limpeza. E quanto mais você limpa a peça na prata, mais você vai deteriorando aquele material e ela vai se estragando. Então a peça na prata, 950, ela estava maneirando muito e ela era muito cara, porque subiu muito o preço. Então o que que eu comecei a comprar? Peças no bruto e mandar banhar com 70 milésimo a peça. Então, de 100%, 70% ela é prata e 30% é outros metais. Para que a peça não fique tão cara para nossa cliente, mas ela tem qualidade. Gente, 70% da peça de prata, ela tem muita qualidade. Só que ela também vai fazer a mesma coisa que uma prata 950. A diferença é só que ela se torna mais em conta para nossa cliente. Mas a qualidade não foge, tá? Não diminui. É a mesma qualidade, tá, gente? É a mesma qualidade, só que uma é 925 ou 950 e a outra é 70%, tá? Então, uma é 95, outra 92,5% e a outra é 70, só isso, tá? Mas a durabilidade e qualidade é a mesma, só o preço é mais em conta, tá? Então, todas essas coisas eu estudo muito para trazer custo-benefício, que seja uma peça tão boa quanto, mas não tão cara para nossa cliente, tá? E aqui na carreira, como eu estava explicando para vocês, quando atingir a partir de vender R$ 7.000 por mês, ganha 40% de comissão e mais 40% de valor. E você também tem a comissão sobre as revendedoras, tá? Então, esse de formar a equipe, às vezes você forma uma equipe que está trabalhando e você está ganhando em cima da revendedora. O meu sonho, gente, é chegar no estilo da Mary Kay, tá? Poder bonificar vocês tão bem quanto a Mary Kay, mas assim, a Mary Kay você tinha que comprar os produtos. Eu ainda hoje sou cadastrada na Mary Kay, porque tem alguns produtos da Mary Kay que eu assim não abro mão, tá? Tipo, por exemplo, o bálsamo da Mary Kay, ele é um produto maravilhoso que eu não abro mão, porque eu trabalho com micropigmentação de lábios. E o bálsamo, ele é fantástico para cicatrização, tá? Então eu não abro mão dele. Aí, mas só que para mim comprar ele, eu tenho que comprar um valor muito alto, fazer um estoque desses bálsamos, né? Para mim revender eles para as minhas clientes. E assim, é produtos. Não vendeu, fica ali e eles têm data de validade. Deu aquela validade, tu não vendeu, tu perdeu, tá? Então, essa era a única coisa ruim que eu não gostava na Mary Kay, era de ficar com esse estoque ali parado. E além daquele estoque parado, ele se vencer e eu perder, tá? Mas as bonificações dele são muito boas. E eu vou tentar trazer isso para nós da marca Pati Machado, tá? Mas eu vou incorporar isso aos pouquinhos, tá, gente? Porque eu sou muito pé no chão, que nem eu falei para vocês. Eu sou muito pé no chão, tá? E outra novidade que eu queria falar para vocês, que eu não podia deixar de falar, que seria
Vocês viram que eu coloquei um post, né? Revender nunca foi tão fácil, venda pelo app, receba no Pix ou cartão e conquiste sua independência financeira. Esse aqui é para dizer que agora vocês, revendedoras da minha marca, vão poder baixar o aplicativo e vender no cartão de crédito, débito, Pix, fazer tudo, parcelar até em 3 vezes sem juro para cliente de vocês. E aí chega, por exemplo, no decorrer do mês e 30 dias, vocês venderam parcelado para cliente de vocês, vocês venderam no crédito, tudo. Essa vai ficar tudo lá no cartão. Quando chegar no final do mês, vocês veem, a gente calcula tudo que você vendeu, paga a comissão sobre o valor da venda. Tu não fica com a despesa da comissão, tá? Você não fica com a despesa da comissão, não fica com esse dinheiro a receber, tá? Porque você já vai receber tua comissão, vai ficar todo o custo para nós, mas com a garantia de que esse valor vai entrar. Isso é bom para nós e é bom para vocês, tá? Porque às vezes tem revendedora que para de vender porque vendeu para alguém que não pagou para ela e ela teve que pagar, ela acaba se desmotivando e saindo da venda, tá? Então isso é para não acontecer mais, gente. Vocês vão entrar em contato com nós a partir de amanhã. A gente vai abaixar, vai ensinar para vocês como abaixar esse aplicativo no celular de vocês. Aí vocês vão fazer as vendas, a gente vai computar as vendas por aqui, tá? Por nós. Aí a gente só depois confere com vocês na hora de pagar a comissão, tá? E aí vocês já vão estar com esse valor, ninguém perde, nem nós, nem vocês e nem a cliente, tá? Daí vocês também não perdem essa cliente. Porque quem fica devendo, gente, depois não quer nem te olhar na cara mais, né? Você acaba perdendo até a cliente, a amiga, porque ficou te devendo, tá? Então, isso é uma forma de melhorar tanto para nós quanto para vocês, tá? Vocês receberem com garantia. Porque às vezes vocês gostariam de vender mais, mas como vocês não têm a maquininha, ter a maquininha para vocês custa muito caro. Então, assim, o custo fica com nós e vocês só vendem. Esses dias, ano passado, a gente vendeu para Elisandra ali de Bom Jesus, não sei se ela tá aqui na nossa live, eu não consigo ver, gente, porque eu tô aprendendo ainda a mexer com esse negócio aqui, né? Então, aí a gente passou o link para ela e ela passou para a cliente pagou. Então, assim, gente, é, isso vai ficar muito mais fácil vocês tendo o aplicativo, a gente já controla tudo por aqui. E aí vocês também não perdem, vocês conseguem fazer vendas até 3 vezes sem juro. A partir de 3 vezes, daí o juro fica por conta da cliente. Tá ok? Gente, a nossa reunião, ela é só de 45 minutos, porque o aplicativo aqui, o Zoom, ele não deixa mais do que isso no gratuito, tá? Quem sabe, aos poucos, a gente vai conseguir colocar, né, aqui para vocês o pago, daí a gente consegue mais horas para a gente conversar mais. Mas hoje a nossa reunião é para mostrar para vocês como está funcionando as nossas vendas, qual é a nossa missão, nossos valores, como que funciona as comissões, a carreira dentro da Paty Machado, vender com garantia, né, de que você vai receber. E aqui para vocês eu também queria falar do canal do YouTube, tá? A princípio eu não ia mandar para vocês revendedora, porque era algo que eu estava construindo lá. Mas a Tati falou, Paty, você dá muita dica lá dentro, você tem que mandar para as revendedoras. Realmente, gente, eu falo muito sobre banho, sobre dicas, novidades, sugestões de looks. Então, assim, eu dou muita dica lá dentro. E aí eu queria compartilhar com vocês também. Passem a acompanhar os nossos vídeos, tá? É tudo para vocês aprenderem, para agregar na vida de vocês, tá? É tudo conhecimento que eu estou lá me dispondo a fazer, criando conteúdo, né? E aí vocês podem estar lá aprendendo também comigo. No mínimo 3 vezes na semana eu vou postar vídeos, tá? Esse aqui é o de segunda, não, acho que foi no final de semana, domingo. Hoje eu já postei também mais um vídeo, tá? Até o final da semana a gente posta mais outro. Então, assim, vai ser sempre novidade aí para vocês, sempre vídeos novos para vocês, tá? Então, não deixe de acompanhar esses vídeos. Entrem lá, comentem, curtam, né? E o que vocês têm de dúvida, me chamem.
e eu estaria à disposição para ajudar vocês, tá? Que o meu objetivo é todas nós crescermos juntas, tá? Eu vou fazer agora no mês de janeiro alguns cursos de automaquiagem com dicas de acessórios, tá? Para elas melhorarem a sua imagem pessoal. Então, se acaso vocês também tiverem interesse em participar desses cursos de automaquiagem, porque não adianta a gente querer vender beleza se a gente não tá, né? Eu hoje não tô arrumada, a gente tô aqui em Porto Alegre, falta muita coisa. Só trouxe o básico do básico, né? Mas assim, a imagem conta muito. E eu digo para vocês que depois que eu comecei a me arrumar, a investir na minha imagem, eu passei a ter muito mais credibilidade, muito mais autoridade, né? E as pessoas começaram a me ver como autoridade e o meu valor subiu, tá? Então a imagem conta muito mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Acho que não tem. Não. Então eu vou deixar gravada essa live, tá, gente? E aí eu vou passar, vou deixar lá no grupo também para quem não esteve assistir, né, a reunião. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que eu fiquei bem feliz. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira conversa que nós tivemos aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pro Zoom. Ai, a tela. Caralho, compartilhar. Tá. Então, ó, a Cal esteve, a Elisandra aqui também tá, o Evandro. Então, gente, eu fiquei bem feliz aí com vocês. Se vocês tiverem dúvida, não deixem de me mandarem, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Obrigada, meninas maravilhosas, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e boa semana aí para vocês, tá bom? Até mais. Então, agora aqui eu quero parar a gravação.